Já fiz fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acorreu. Toda ordem extrema e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Vamos lá, no teu colo, ó Altíssimo. Não há céu. Calma, eu sei que eu estou atrasado. Eu sei muito bem que eu estou atrasado, tá bom? Só que o Descende, ele aconteceu logo depois nós tivemos o nosso retiro de carnaval. Aí eu fiquei envolvido e não consegui gravar esse vídeo. Eu precisava estar dizendo isso? Não, porque eu não precisava estar prestando conta disso. Mas eu postei, por quê? Porque eu vivi uma experiência muito legal no Descende. Acho que tem tudo a ver com compartilhar como foi aqui no canal, tá bom? Daqui a pouco você vai se questionar, ou também nem vai, né? Faz parte. Por que postasse tanta gente já postou? Mas afinal de contas, as pessoas estavam no ônibus que a gente estava, entendeu? As pessoas conheceram quem a gente conheceu, as pessoas tomaram Itabuana? Como é que é o nome? Itubaína? Ô gente, brincadeira à parte, tô gravando esse vídeo pra contar pra vocês como foi, afinal de contas, ter vivido o Descende Brasil em 2026 com os meus amigos. Nós fomos juntos com uma galera de bus pra Curitiba, onde a gente foi lá pra Arena da Baixada e nós vemos muitas coisas legais que eu vou falar e mostrar nesse vídeo. Tudo começando por toda a resenha no ônibus. Gente, saímos bem cedo, agora é 6 horas da manhã. Eu tive que sair de Porto Alegre às 5, mas vamos começar a nossa viagem pro Descende. A galera já tá aí, ó, vai ser muito legal. A gente vai de ônibus junto aqui com a igreja D55, ó, a nossa igreja aí, ó. E vamos agora chegar lá, acho que são 8 horas de viagem. Ô Biel, cheguei, Biel. Cheguei. Olha só se vocês conhecem esse cara. Esse cara é um cara muito legal de viajar junto. Vamos, vai ser lindo. Aí, gente, bom dia! Olha que é 5 da manhã, galera. Esse foi show, hein? Curtam, celebrem e não esqueçam, essa banda é uma banda espiritual, amém? Amém! Pastor Cabeça, por favor, meu amigo, tu é o que mais tem a barba branca. Ai, por que vocês não riram da piada? E lá, Senhor amado, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor amado, prepara o nosso coração para as Amém. coisas que acontecerão. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Não é pra ficar transitando no ônibus, tá? Eu faço parte da empresa Gentu, então vocês vão ver eu passando pra olhar vocês, tá? Poucos instantes iniciaremos nosso serviço de bordo. Fiquem à vontade para pedir um de cada. Deus abençoe vocês. Gente, só lembrar vocês, como o motorista disse, evitar ficar sentado muito tempo, viu? Se puder, levante, dá uma volta no ônibus. Ô Isma, fica de boa que eu gravei uma cena tua dormindo, vai ser legal. Eu ronquei. Eu não sou mais meu. Chama a igreja, bem, pra louvar contigo. Vamos, igreja! Vamos abrir junto! Vamos abrir!
Eu mando na moral. Agora vocês vão ver que a gente manda mal. Eu mando aqui. Sem estrutura! Não adianta, quando a gente viaja com um amigo, não tem como dar errado. Só aquela... É óbvio que o Descend era o mais esperado, mas só aquele momento de comunhão no ônibus já valeu a pena. Tem o Isma dormindo, tem o Biel fazendo rima, a gente jogou um monte de jogo na ida. Claro que a gente aproveitou muito mais a ida do que a volta por causa do cansaço. Mas foi muito top, nós fomos com uma empresa de ônibus de um amigo, um membro da nossa igreja. Inclusive ele é dono da empresa, foi dirigindo para nós, que foi muito legal. E é toda aquela resenha, o cara não consegue dormir e foi muito, muito especial. E a gente chega então finalmente em Curitiba, né? Na capital lá. E a gente chegou um dia antes para poder ter uma noite de descanso. Alguns foram para um hotel, outros foram para pousada, até alguns que tinham contato lá, como o Biel, dormiu na casa de amigos dele, e nós fomos recebidos por um casal de pastores maravilhosos, gente, lá de Curitiba. Eles são pastores na PIB de Curitiba, a primeira igreja batista de Curitiba, do pastor Piragini. Esse casal de amigos que nos receberam com tanto carinho, cara, a gente ficou envergonhado, essa é a verdade. Eles falavam que a agenda dele era nos receber. Cara, a gente foi tratado tão bem assim que eu quero deixar meu agradecimento aqui. Quando dizem que a igreja é uma família só, é isso. Curitiba, o Jefferson não conhece meu pai há mais tempo, mas nós conhecemos eles e servimos uma janta pra eles uma vez em Cachoeirinha. Olha o cuidado deles. E o Noah nos emprestou o quarto dele. Que é o pastor Jefferson e a Amália. Que casal maravilhoso. Também tem as duas, o pequenininho e a pequenininha deles, que também nos ajudaram a nos receber. E depois disso, a gente chega lá. Então o pastor Jefferson me recebe. Eu e meu pai, minha mãe, minha esposa, a Rafa, minha irmã, todos nós. De minivan, né? Porque era uma galera. A gente a gente vai pra casa deles ali, a gente desce mala e tal, se estabiliza ali, e depois ele nos leva pra PIB de Curitiba, a igreja lá, uma igreja muito antiga, mais de 100 anos, gente, gigante, muitos membros, ela é linda assim, e a gente vê o Revival Night, tá? Que é um aquece pro Descend. A gente conseguiu um lugarzinho aqui pra ficar, chegamos atrasado porque tava lotado, mas entramos. É ou não é, Biel? I'm going to preach the word. Eu vou pregar uma palavra. I'm going to show you a pattern in the Bible Eu vou te mostrar um padrão na Bíblia of how you can respond to fire. de como você pode responder para o fogo. And then I'm going to give you an invitation E daí eu vou te fazer um convite to respond to the para fire. responder ao fogo. And I believe E eu creio que that many in this place muitos will be desses touched by the fire of serão God. tocados pelo fogo de Deus. Not because of a powerful minister, Não por causa do ministro poderoso. nós estamos cantando aquilo que os anjos cantam. Continue cantando. Foi muito especial o Revival Night lá na PIB de Curitiba. Pastor Jefferson depois nos mostra toda a estrutura assim da igreja pra gente conhecer rapidamente. O Bielzão, pastor Biel, também foi com a gente, conseguiu entrar com a gente e foi muito especial ali. Aquele aquece, né, antes do Descend.
Então depois disso a gente vai, janta, mais um pouco de comunhão ali com aquela família amada e a gente descansa. Por quê? Nós viajamos, né, de madrugada, a viagem começa tipo 5 horas da manhã, não me lembro exatamente, e a gente viaja, chega lá no final da tarde, vê o revival, dorme tarde porque de manhã 7 horas ou 6 horas da manhã a gente estava de pé para ir para a fila da Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, se eu não me engano, porque vai começar o Descende. Você vai vendo ali que começou o Descende com o estádio um pouquinho mais vazio, acho que a galera tá chegando, tá entrando, eu não sei se a galera de Curitiba, alguns não estavam trabalhando e teve que ir se liberando, mas vai terminar, tu vai perceber que o estádio bem cheio. Cara, e de largada tem uma alegria que é ver o pastor também Maurício da Brasa Church, uma igreja de amigos aqui a 5 minutos da minha casa. Ele abriu o Descende, foi muito legal isso, ele representando o nosso estado. Também representando o nosso estado estava o pastor Oséias, de uma família que muito especial para mim, meu amigo Tavinho, Otávio, lá de Gravataí, né, que é familiar do meu pastor, também estava lá nos representando no momento de intercessão. Cara, o Piragini, pastor Piragini da PIB de Curitiba, foi um homem muito usado por Deus. Tantas coisas legais a gente viveu lá. O Jefferson, que nos recebeu na casa dele, era um dos membros da organização. De vez em quando ele dava um pulinho para bater um papo com a gente. E ali sim, depois disso, o estádio vai enchendo e cada vez a gente vai se envolvendo mais com aquilo ali. Um ponto muito importante do Descende, gente, é que foram 5 estádios, mas naquele estádio que nós estávamos, ver aquele estádio cheio, lotado, clamando pelo Senhor, orando, intercedendo, adorando a Deus juntos, ouvindo a palavra de Deus, cara, é fantástico, assim, porque tu percebe que o Senhor não está apenas no teu clubinho ali da tua cidade, da tua igreja. O Senhor se manifesta em todo lugar, com gente diferente, com pensamentos diferentes. Gente que às vezes, gente, está lá brigando por bobagem, mas naquela hora tá junto, unido como uma família, buscando o Senhor. É impactante demais, assim. Assim a palavra se tornou humano, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. E submetemos agora a tua vontade, reunidos, Senhor, na arena da Baixada, levantamos a nossa voz em oração e começamos agora o clamor, Senhor, pelo Brasil. Começamos dizendo que o Brasil pertence a Ti. Alguns momentos me marcaram muito, obviamente as mensagens, os momentos de adoração, tinha bastante gente especial lá, como eu já mostrei aqui, mas acima de tudo é esse clamor mesmo do povo de Deus clamando pelo Senhor. Quando nós oramos pelo nosso país, foi muito bonito. O Descende é muito envolvido, gente, com causas
esta igreja, sabe? Adoção, a missão em todas as áreas da sociedade, mas também um envio para fora do Brasil. Tantos temas assim, eles parando e orando e também se preocupando em resolver o problema, não só orar, mas levantando pessoas que estavam se sentindo chamadas por Deus para intervir, para agir em meio àquele problema. Exemplo, paternidade, um monte de gente órfãos, né? Eles chamam, fazem todo momento para chamar gente que se sentia naquele momento sendo chamado para adoção. Nossa, que lindo aquele movimento. Não só isso, mas o movimento com jovens nas universidades e tudo mais. Foi muito impactante. E viver tudo aquilo com os meus amigos do meu lado é outra coisa que foi muito, muito legal, muito especial. Não tá vivendo aquilo sozinho, sabe? Foi muito legal ouvir Estações, né? Foi muito, muito especial. A gente que curte muito no Up cantar Estações, a gente andando, correndo pra lá e pra cá no meio da arquibancada, nós, nossos amigos, como a gente faz na igreja, a gente fez lá com o estádio cheio. E termino o Descende com uma oração de envio, porque o Descende é um evento com o intuito de enviar, né? Que é Descende, né? Enviar como uma missão de enviar pode ser missões para fora do país, pode ser para dentro, mas a ideia é de levantar o povo de Deus a uma ação. E isso tem tudo a ver com o problema que a gente está passando hoje, que é uma igreja quietinha, discreta, que só vai no culto para ir, mas não age como Jesus, não olha para fora. Então isso foi muito legal. E o Descende acaba com aquele momento onde a gente levanta o sapato como um ato de dizer: Senhor, envia-me a mim, né? E foi muito, muito especial. Acabou então o Descende, né? E daí tem a nossa volta pra casa, que eu gravei bem pouco. Por quê? Porque a gente entrou no ônibus, apagou dormindo, acordou pra tomar um banho lá num posto, numa parada, volta pro ônibus e acorda em Cachoeirinha. Assim, a gente tava muito cansado. Acabou o Descende, a gente entrou no ônibus, então volta todo o tempo de viagem. Chegamos aqui bem de manhã, domingo. Correria, cansaço, mas valeu muito a pena. E eu só queria compartilhar, deixar registrado aqui no meu canal e também dizer, gente, que eu nem sei se vocês sabem que às vezes há tanta polêmica sobre alguns assuntos, mas pelo menos para minha idade, que é os jovens, teve muita polêmica se o Descende é um movimento de Deus ou não. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso é, cara, a intenção no nosso coração de ter ido lá
foi ter buscado o Senhor em comunhão com muita gente e clamar por todos os problemas que a gente está enfrentando. E eu creio, gente, que a solução para o mundo, não só para o país, Brasil, nosso país, é o Senhor, entendeu? E o que Ele pode promover através de nós, gente humilde, servo e apaixonado por Jesus. E não é nada além disso. Então, e junto veio uma galera, um estádio cheio clamando por isso, algo que me impactou muito. Eu acho que de tudo a gente pode tirar o melhor e parar de ser tão cri-cri e polêmico. Parar com essas frescuras. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse vídeo. Se rolar um Descende daqui a alguns anos, talvez role de novo, você tenta ir, vai ser muito especial. Quem sabe a gente tá lá e grava você participa do vídeo, hein? Eu não fui no primeiro Descende, foi acho que 2019 ou 2020. Eu não fui, me arrependi, consegui em 2026, foi muito especial. Se rolar um próximo, quem sabe você vai estar lá junto com a gente. Deus te abençoe e te inscreve nesse canal se você não é inscrito. Tem uma galera que tá passando por aqui e não tá se inscrevendo, e compartilha acima de tudo. É uma forma de mostrar pros teus amigos que é da hora falar de Jesus, não precisa ser chato. Então compartilha esse canal, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.